Boa noite a todos e a todas. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma assistência na nossa casa. Que bom que estamos aqui. Espero que todos estejam bem e que se sintam melhores do que chegaram. Então, primeiro alguns avisos. A casa está com uma rifando um relógio. O valor de cada nome é R$5. Quem tiver interesse em desejar colaborar, fiquem à vontade no final da assistência ou logo no outro dia. E aí, eu não sei, eu acho que às vezes dá tempo de falar, às vezes não, mas só para poder orientar que um trabalhador vai sair daquela sala depois, 1 ou 2, para dar passo em vocês enquanto o nosso palestrante está aqui. Então, só para vocês não ficarem assim, despreparados, só para avisar, tá bom? Antes de a gente iniciar. Então é isso, dados os avisos, eu convido a todos para a nossa prece inicial, cada um da maneira que se sente mais confortável. Vamos relaxando o nosso corpo, respirando profundamente, deixando que a respiração acalme os nossos pensamentos, os sentimentos, tranquilizando o nosso corpo físico. Vamos deixando lá fora nossas inquietações. Vamos vindo para este momento, agradecendo ao nosso Pai por mais um dia de vida, por estarmos aqui nesta noite, por termos levantado de nossas camas, realizado as nossas tarefas, pela semana que se passou, pelos aprendizados, pelas lutas e pelas conquistas que tivemos. Agradecemos ao Pai da Vida por este momento e por estarmos aqui, mais uma vez, nos aproximando dessa luz, deste amor. Pedimos sustentação ao nosso Criador para que possamos absorver da melhor maneira tudo o que será dito nessa assistência. Mentalizemos Jesus, esse amigo de todas as horas, este amigo que sempre nos convida através dos seus ensinamentos, dos seus exemplos, o bom homem, né? Que todos nós, para que possamos sempre trabalharmos para melhorarmos o nosso caráter, para que possamos adquirir cada vez mais as boas virtudes e que possamos cada vez mais nos conhecermos e darmos o nosso melhor para as pessoas que nos cercam. Vamos indo até Jesus como crianças pequeninas em conhecimento, pedindo a Ele para que nos envolva com a Tua paz, com a Tua leveza, simplicidade e humildade. Jesus, estamos aqui reunidos mais uma vez em Teu nome, para que possamos nos aproximarmos de Ti, dos bons espíritos que regem o nosso planeta, para que possamos trazermos o nosso melhor e compartilharmos através do nosso olhar, do nosso silêncio, da nossa fala e principalmente pelos nossos pensamentos, uns com os outros. Que possamos envolver os nossos corações em uma corrente fraterna de amor, de paz e alegria. Que todos os trabalhadores dessa casa sejam envolvidos com a Tua paz, com a Tua sinceridade, que possam trazer através dos pensamentos fluidos o melhor de cada um. Pedimos também para que envolva com muito carinho o nosso querido amigo Fábio, que sempre está aqui conosco, conforme pode, para que ele possa trazer com muito carinho, com muito amor, a contribuição da palestra de hoje.
e que possamos, com os nossos olhos e os nossos sentidos, ficarmos em paz. Que assim seja, graças a Deus. Seja muito bem-vindo, Fábio. Obrigado, Aline. Boa noite a todos, a todas. Todo mundo bem? Mais ou menos, né? Reerguendo do Brasil, né? Que às vezes dá aquela derrubada, a gente cria as expectativas, mas a vida é isso, né? A vida é nem sempre as nossas expectativas vão se concretizar perante a tudo, né? As companhias que a gente escolhe para viver, a família, o trabalho, a gente às vezes vai com uma expectativa, mas aquilo que está reservado para nós são outras coisas, porque nós vamos sempre de coração aberto na maioria das vezes, né? Querendo fazer diferente, achando que chegou o nosso momento, que é isso que eu gostaria, ou aquela pessoa, aquele trabalho, é isso e aquilo. E no desenrolar desta nossa vida, nós vamos vendo que as coisas muitas vezes não caminham do jeito que a gente achava que teria que caminhar. Mas por quê? Porque muitas vezes nós não levamos em consideração aquilo que nós estamos aprendendo hoje, que é colocar sobre as situações da nossa vida que se algo não caminha da maneira que nós gostaríamos, e se isso é um problema, que se esse problema não está aqui, ele está num passado, não é? Que precisa ser resolvido, que precisa ser reajustado. É como eu sempre falo, tem uma palestra que nós fazemos que chama-se a fábula do pão doce, né? Que a gente faz uma correlação de como as pessoas se conhecem aqui na Terra. Que a gente fica pensando, é um negócio meio maluco, mas Deus sabe de tudo, não é? E a gente fica pensando, como é que num planeta que nós vivemos, de não sei quantos bilhões de pessoas, eu vou encontrar com fulano que eu tenho compromisso lá embaixo? Não é uma coisa maluca? Você fica imaginando que coisa interessante, como tal situação pode lidar, como é que isso pode acontecer, não é? Mas Deus, os bons espíritos que preparam o nosso retorno aqui na Terra, eles vão chegar para nós quando a gente está lá. Fique em paz, meu filho, isso aí é com a gente. Quem você vai encontrar lá embaixo, as famílias, o seu futuro relacionamento, a pessoa que você vai conviver, vai ter filho ou não vai ter filho, que você tem compromissos espirituais, deixa conosco. Que os engenheiros que trabalham aqui nessa parte, a gente faz até as pedras se encontrar lá embaixo. Então fiquemos sossegados. E assim a gente encarna no planeta, e o nosso amor, como muitas vezes a gente pode ver na televisão, na mídia, pô, mas o cara foi em tal lugar que não tinha nada a ver com quem ele morava, a moça estava viajando lá da Amazônia, veio não sei o que, e de repente os dois se viram e o magnetismo foi automático. Naquele dia, naquele horário, naquele momento, a pessoa estava no metrô e tal, completamente desligado da vida, e de repente aparece uma mão assim, pintada, bonita, a pessoa olha e fala, é o sinal, é o magnetismo, e se aproxima da pessoa com o qual ela tem vínculo. Então nós falamos que isso é a fábula do pão doce. Porque na fábula do pão doce, a gente quando está com fome, acorda no domingo de manhã, nós vamos falar para a mãe, estou indo na padaria buscar o pão. É assim que a gente fala, estou indo lá buscar o pão. E chegando lá na padaria, você dá de cara com aquele
pão doce, que é a coisa mais bonita do mundo, né? Só de bater o olho ali, você já fica atraído. Tem aquele creme, aquele açúcar, tem aquele negócio vermelho, aquela cereja, e o creme de leite tá meio saindo. E quando você vê, você fala, é esse que vai matar minha fome, é esse que eu vou levar para casa. E chega lá no balcão e fala, pode embrulhar que esse aqui eu vou levar. E você pega aquele pão doce maravilhoso naquela expectativa, chegarei em casa e matarei minha fome, não é? E aí quando você está em casa, a mãe fala, mas cadê o pão? Ah, mãe, eu trouxe esse pão. Menina, mas e o resto do pão? Olha, mãe, eu fiquei tô com fome, esse pão doce me atraiu tanto que eu não quero nem, até esqueci de comprar outro pão. E a mãe fala, mas isso aí não tá bom, isso não vai fazer bem para você, mas a gente não quer saber, porque tá apaixonado. Apaixonou-se no primeiro olhar, apaixonou-se. E assim são nossos relacionamentos. Ela pegou aquele pão doce, levou para casa e não há quem tirasse da cabeça da pessoa que ela não deveria morder e comer aquele pão doce. Até porque era tudo que ela queria naquele momento. Mas o tempo passa, assim como nos relacionamentos. E aquele pão doce que muitas vezes a gente vê tão bonito lá na padaria, quando a gente vai comer, o que acontece? Ele não é tão gostoso como a gente imaginou, não é verdade? Às vezes está até duro, o creme não está bom, mas aí depois que mordeu dá para devolver? Não dá, né? Lá na padaria, nossa, já mordeu, e aí a mãe vai falar, eu te avisei, eu falei para você que esse aí não era pessoa para você, mas você quis, agora azar é seu. E é assim que os Espíritos fazem conosco, para que a gente encontre as pessoas com quais nós temos vínculo aqui na Terra, não é? É aquilo, eles sabem dos nossos gostos, das nossas vontades, naquilo que nós estamos de alguma maneira mais apegados. E lá do outro lado do mundo, lá na outra parte da história, a pessoa com a qual ela preenche todos os requisitos para que a gente possa se encontrar. E vice-versa. E aí, quando chega determinado dia, você chega lá na família com um careca de mão dada e a mãe fala assim, ué, mas você sempre disse que não gostava de careca e agora me aparece com... E aí é o inevitável, porque existe algo ali que te atrai, com a qual você vai perceber que você tem os vínculos para conviver com aquela pessoa espiritualmente. E os filhos, a mesma coisa que recebemos no lar, né? Docinhos, mansinhos, agradáveis, uma beleza. Mas daqui a pouco começa a personalidade de outras vidas ali a aflorar naquele espírito. E aí ele vai mostrando as tendências positivas ou negativas na qual cabe o pai e a mãe podar para que aquela árvore possa dar bom fruto. Porque toda árvore que cresce sem poda dá mau fruto quando dá fruto, não é? Então, hoje isso aí é a introdução, porque hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre uma frase que Jesus disse 2 vezes, que está nos evangelhos, no Novo Evangelho. Jesus falou essa frase 2 vezes, mas ela vem desde lá do Velho Testamento. Ela foi escrita por capítulo 6, Oséias, capítulo 6, item 6, onde Oséias já anunciava aos homens daquela época: meu pai não quer sacrifício, ele quer misericórdia. E Jesus repetiu 2 vezes no Evangelho
também esta mesma frase em duas situações, onde ele dizia aos homens, aqueles que caminhavam com ele: meu Pai, Deus, Ele não quer sacrifício da nossa parte. Ele quer que nós tenhamos misericórdia. E aí, nós que começamos a tentar entender e tentar colocar nosso carro para seguir as trilhas do Cristo, nós precisamos começar a entender o que Jesus quis falar com o Pai não quer nosso sacrifício, mas Ele quer que nós sejamos misericordiosos. Na nossa vida, Aline, na nossa vida, nós muitas vezes nós somos impulsionados, quando estamos em dificuldade, a pedir socorro. A Deus, nosso Pai, Jesus, as pessoas que nós temos fé, nós pedimos socorro, não é? E muitas vezes, a maneira como lá, 600 anos antes de Cristo, quando Oséias já disse essa frase, e Jesus depois a disse novamente, ele já sinalizava que Deus não quer o nosso sacrifício. Que quando nós obtemos a graça, a ajuda, aquilo que nós solicitamos, aquilo que nós estamos precisando, um trabalho, essa questão da saúde, pedimos intercessão em favor de alguém que está doente, da nossa família, que está sem trabalho, a gente não se apercebe, mas as coisas vão acomodando, porque as preces chegam e os espíritos que trabalham para o Senhor correm para providenciar a situação, para amenizar a nossa situação. E a maneira, muitas vezes, da retribuição, eu recebi uma graça tão grande, eu fiz uma promessa que eu vou daqui no Rio de Janeiro de joelhos. Não é? Acontece muito. Olha, se o Brasil for campeão, eu vou ficar o dia inteiro pulando para pagar. Assim nós vamos fazendo, muitas vezes, como era natural, vou oferecer um boi lá, se eu conseguir esse trabalho, eu vou fazer tal coisa. E essa frase, ela vem nos dizer que o Pai, Ele não quer o nosso sacrifício, mas Ele quer a misericórdia. E Jesus apontava isso para os homens, dizendo: quando você for beneficiado por algo, por alguém, por alguma pessoa que te ajudou, aproveite para retribuir isso para um irmão seu, para alguém que esteja precisando, para alguém que esteja necessitando, porque aí nós vamos estar exercendo a misericórdia, de que nos leva a uma evolução espiritual. Eu recebo a graça de continuar vivendo na Terra, porque estava com uma saúde complicada, e os Espíritos vêm em nosso favor e nos ajudam. Eu falo, agora eu vou pagar isso aí, indo daqui em Aparecida a pé, de joelhos. Nós precisamos colocar a misericórdia na nossa ação, ajudar o próximo, aquele que você conhece, aquele que desconhece, começar a abrir os nossos ouvidos às solicitações que passam por nós, que passam perto de nós, que a gente ouviu falar, fulano está com problema, no que eu posso ajudar? Nossa, eu sou tão beneficiado. Porque essas coisas não caem para nós aleatoriamente. Jesus, quando fez a multiplicação de pães, que diz que ele alimentou numa tacada só 4, 5 mil pessoas que estavam ouvindo ele falar, ele, quando fez a multiplicação de pães, foi possível? Foi. Seria possível hoje a gente estar com fome, com sede, e Jesus aparecer com um prato de comida na mão? Ele já mostrou que seria possível. Mas por que ele vai fazer? Se ele tem as pessoas que agora se dizem que são seus seguidores,
ou que estão tentando segui-lo, é muito mais fácil ele nos inspirar, fazer com que esta dificuldade de alguém chegue a nossos ouvidos e que a gente possa resolver a situação. Ah, aquele pessoal que foi lá ontem, na palestra, no centro, olha, tem uma pessoa lá, no serviço dela que está necessitando de ajuda, vamos fazer chegar até ela para ver se ela se move para tentar ajudar a pessoa, um vizinho, um familiar. Às vezes o sobrinho passa por nós e fala, tio, eu ia fazer uma entrevista de emprego essa semana, mas estou sem um vestido, estou sem um sapato. A gente pode se locomover para ajudar. Pô, vou ver se pego no bazar do centro, vou ver se a tia compra, ou eu vou visitar o meu guarda-roupa, ver o que eu tenho e oferecer algo mais. Porque o interessante é que a gente precisa ter um olhar misericordioso, que quando alguém vem nos pedir algo, puxa, eu estou precisando disso, será que vocês não podem me ajudar? E aí você oferecer, é a sobrinha, você não tem um sapato para ir. E você correr atrás para ver se coloca um guarda-chuva junto, para ver se coloca uma capa de chuva, para ver se coloca uma bolsa, para ver se coloca algo a mais. Porque aí você coloca não só aquilo que a pessoa necessita, mas você coloca nas coisas uma consideração, um amor, demonstra uma preocupação maior, e isso deixa de ser constrangedor para a pessoa. Ela fala, puxa vida, ela me ajudou porque ela gosta de mim. Pedi um sapato, ela me providenciou uma meia, me deu uma blusa linda, colocou uma roupa de frio. Nós podemos fazer, porque Jesus, ele já falava para nós, olha, quando alguém te pedir a sua capa, não falava, dê sua túnica também. Se alguém te pedir para caminhar 1000 passos com ela, caminhe 2000. Porque isso é para nós, não é para a pessoa. É para nós. Para que quando nós estivermos numa situação de necessidade, que as nossas rogativas, que os nossos pedidos não possam passar na nossa própria consciência por um constrangimento. Puxa, já estou minha vida inteira pedindo, mas quando precisam de alguma coisa, hoje tem jogo do Brasil, eu não vou não, eu vou depois. Preciso ir lá no... hoje não. É o último capítulo da novela. Hoje não, eu estou tão cansado, está chovendo. Quando a gente está em situações complicadas, que todos nós vamos passar, a gente quer ser atendido na hora, não é? A gente quer que os espíritos venham e nos ajudem o mais rápido possível. Então nós precisamos ser assim com relação ao sofrimento dos outros. Muitas vezes, acho que em algum lugar deve ter uma estatística, mas eu acredito que quando um parente nosso vai para o hospital, nem 5% da família arruma tempo para ir vê-lo. Não tenho tempo, quando sair do hospital não vai ficar lá mesmo, quando sair eu vou. E nós precisamos arrumar tempo para essas coisas, para demonstrar o carinho, a consideração. Às vezes a gente passa 5, 6 horas numa rede social dando risada e não tem tempo de ver uma pessoa no hospital. O que nós estamos fazendo do nosso tempo aqui na Terra? Onde nós estamos valorando as coisas? E nós não temos tempo mais para ver ninguém, para ir à casa de alguém, para perguntar, tia, a senhora está sem o chuveiro, amanhã eu passo lá para trocar para a senhora. Na hora que a senhora precisar de alguma coisa,
Utiliza meu carro, eu dou um jeito de ir lá passar, pegar. Nós precisamos colocar a nossa vida, os nossos bens materiais à disposição das pessoas, porque senão não vale a pena. Ele passa a ser, nós precisamos transformá-lo de um bem material num bem espiritual. Se essa cadeira é minha, ah, não, tem 3, 4, ah, não, essa cadeira aqui é minha, ninguém senta aqui. Essa aqui, não, a gente vê isso às vezes no trabalho, não, essa caneta aqui é minha. Mas quando eu preciso, não, essa aqui eu não empresto para ninguém. É tão bom ofertar as coisas. Quando você pega uma cadeira, seja ela que você comprou, ou que você coloca à disposição das pessoas, ela deixou de ser um bem material para ser um bem espiritual. Percebe a diferença? Quando a gente aplica a generosidade no bem material, ele passa a ser um bem espiritual. E é a alavanca motriz que vai fazer com que nosso espírito caminhe para frente. Usa, filho, nada é nosso. É interessante, me veio uma história aqui na cabeça. Interessante porque o Chico Xavier, as pessoas iam na casa dele, gente. Para quem não foi, ainda está lá a casa dele, está um pouco modificada do que era e tudo, fizeram um museu lá, mas era uma casa muito simples. Mas ele sofria com isso, as pessoas iam lá, invadiam a casa dele, aí viu uma caneca e pegava a caneca, botava no bolso e levava embora. Viu uma caneta, pegava, essa caneta aqui é do Chico Xavier, levava embora. Vira que mexe, a casa dele tinha que passar por uma recomposição. As pessoas não faziam, acho que de maldade, mas tinham tanto carinho por ele. Se ele falava, vamos almoçar comigo, vamos não sei o quê, daqui a pouco já estava faltando talher, porque essa pessoa falava, eu vou levar essa lembrança da casa do Chico Xavier. Então ele sofria muito. E uma pessoa um dia se aproximou dele e chegou para ele e falou assim, Chico, eu gosto de vir ver você aqui, que eu gosto de pegar todas as suas energias boas, eu saio daqui tão bem e levo embora, né? Aí o Chico, um dia ele pensou assim, minha filha, leva as energias boas, mas devia levar um pouco da ruim também, porque o que ele tinha de doença, ele era uma pessoa muito doente, então a gente só aproximava dele para pegar as coisas boas, mas ele fala, a coisa boa está sempre vinculada a alguma coisa ruim, muitas vezes. E as pessoas só levavam a boa e a parte ruim ficava sempre para ele, né? E aí ele falava que essas coisas ninguém queria dividir. As coisas mais materiais dele desapareciam com uma facilidade, mas aquilo que era ruim ninguém queria pegar. E nós precisamos, não é? Sair coletando as coisas boas, mas podemos atenuar muito o sofrimento das pessoas que estão à nossa volta, prestar mais atenção, porque como eu falei, Jesus não vai falar para a pessoa, você está precisando de uma ajuda, eu vou levar. Ele tem um exército de pessoas que trabalham para ele, com ele, que querem segui-lo, que precisam estar à disposição. E essas pessoas somos nós, não é? Dentro dos lugares onde estamos, nós podemos sempre servir. Servir as pessoas, através das coisas materiais, através das situações espirituais, emprestando nossos ouvidos, ouvindo as pessoas, tendo mais tempo, querendo saber. Sobrinho, senta aqui, conta um pouquinho para mim o que você está fazendo da sua vida. Sermos pessoas mais amistosas, mais aconchegantes, para que as pessoas falem, puxa vida, aquele tio sentava sempre comigo, ou se não sentava, passou a sentar.
puxa, não pensei que ele era uma pessoa assim preocupada, mostrou preocupação com o que eu estou fazendo, com o que eu deixo de fazer. É isso que nós vamos levar de bom daqui da terra, não é? Às vezes a gente vai no velório e tem salas lá que o corpo está lá e daqui a pouco vem alguma pessoa da família e fala assim, gente, não podiam vir uns 3 ou 4 aqui para ajudar a gente a tirar o caixão para pôr no carrinho ali, porque sequer tinha uma pessoa, amiga da pessoa ali, disposta a ir no enterro dela muitas vezes. E a gente fica pensando, construir o quê? Não é? Construir o que? Vínculos de amizade, como viveu a vida para chegar no momento de desligamento e ter uma pessoa lá esperando, 2, não é? Às vezes, geralmente, é uma mãe, minha irmã está lá. Ela e o corpo, e a pessoa está lá sem ninguém. Então, nós precisamos fazer com que, no dia que nós fomos desligados da terra, que as pessoas sintam saudade de nós. Puxa, desencarnou aquela pessoa, aquele tio, aquela tia, aquele vizinho, ou que era um cara 100%, estava sempre disposto a nos ajudar, aquela vizinha que precisasse, era a casa que a gente podia bater, é isso que nós vamos levar desse planeta, não vamos levar outra coisa. Os bens que a gente acumula aqui não servem para nada se nós não colocarmos à disposição do nosso próximo, não servem para nada. Nós e as nossas boas ações. E aí, se a gente não trabalhou nesse campo, é o que André Luiz já relatava através dos livros de Chico Xavier. É o nosso momento de maior desespero. Vai deixar o corpo físico e aí já vem aquela sensação do que você fez nessa sua existência na Terra. Nada. Então, a sensação de tempo perdido, o tempo que a gente jogou fora, vai deixar a gente maluco para passar lá do outro lado. Mais uma encarnação que eu não aproveitei, que eu adiei, que eu deixei de fazer. Então vamos fazer o bem. Existe uma historinha que nós estamos contando nas casas nesses meses agora, que a gente fala sobre a depressão, de como a gente pode reagir com uma situação difícil, né? E essa história que a gente conta é de uma mãe, que ela, no período de 6 meses, o esposo dela desencarnou, e 6 meses depois ela perdeu o filho num acidente. O esposo morreu em casa, de infarto, e o filho morreu 6 meses depois num acidente de carro. E aí não precisa nem falar, né? Essa mãe entrou completamente em parafuso, não conseguia se reequilibrar, não aceitava aquele desligamento rápido, de um dia para o outro a família desmoronou, como a gente vê muitas vezes acontecer, né? Na televisão, todos os dias. E essa mãe se desorganizou de uma maneira, espiritualmente falando, e aí tentou, nos primeiros meses, o suicídio, queria sair do corpo, não queria mais viver, se revoltou contra Deus. E aquela situação, mais um dia, ela encontrou alguém que veio numa casa dessa aqui, como a nossa, 100% espírita. Falou, fulana, você precisa reagir, minha irmã. Seu marido e seu filho sobrevivem, aquela coisa toda que a gente fala, que a gente tenta consolar as pessoas e tudo. E ela ouviu aquilo, mas ela estava numa situação, tinha acabado de vir do psiquiatra, recebido lá uma quantidade grande de remédio para tomar aquela coisa toda. Mas essa amiga falou com tanto carinho, falou, vai lá no centro, vai lá no PEAC lá, o povo lá pode de alguma maneira te ajudar. E ela, meio sem saída, um dia resolveu vir ao centro espírita. Ela, católica, resolveu vir ao centro espírita. E chegando aqui, meio sem saber como é que a dinâmica funcionava, alguém falou, você tem que passar por uma entrevista. E ela veio.
para passar na entrevista com algum dos trabalhadores aqui. E ela foi, passou. Né? Passou na entrevista. E aí, Cecília, vai lá, conversou com a Cecília. Sentou lá e abriu, dona Cecília, a situação minha está complicada. Assim, o marido que... A gente às vezes tinha aquelas rugas, aquelas coisas, mas estava ali, era meu companheiro, mais de 40 anos casado, aquela coisa toda. De repente o homem se vai. E para coroar, 6 meses depois, meu filho sofre um acidente de carro e desencarna. E ela conversa, e a Cecília ouvindo, mas bem inspirada nos bons espíritos, houve uma sugestão, dona Cecília, que ela mesmo não achou aquilo muito razoável. Mas o espírito que apareceu para Cecília falou: Cecília, fala para essa mãe aí, para que ela faça uma sugestão a ela, para que ela monte uma cesta básica. Cecília achou aquilo meio estranho, aquela orientação do espírito. Monte uma cesta básica. Assim. Dê essas orientações. E a Cecília chegou para a mulher, depois de ouvir todo choro, toda aquela situação condoída, e falou para a moça: olha, eu tenho uma sugestão que eu acho que pode te ajudar. Os espíritos estão me dizendo para que a senhora possa montar, se quiser, uma cesta básica. A senhora vai no mercado, monte uma cesta básica, porque a mulher falou: olha, eu sou aposentada, tenho que posso viver, meu marido agora me deixou uma boa pensão, não tenho dificuldade. E aí a moça sugeriu: olha, o espírito está me dizendo para a senhora ir no mercado, fazer uma boa cesta, procure uma família bem carente, se a senhora quiser, e entregue essa cesta. A mulher achou tão esquisito: mas eu venho aqui, meu marido morreu, meu filho morreu, eu estou desesperada, estou tomando um remédio para não me matar, já tentei me matar, e eu venho aqui nessa casa que dizem que eu ia encontrar uma solução, e dizem que a solução para mim é entregar uma cesta. A pessoa falou: estou numa casa de maluco, isso não pode ser sério. E aí a Cecília continuou: olha, mas o Espírito disse mais uma coisa, que essa cesta a senhora vai montar e a senhora vai oferecer para a família em nome do seu marido. Mas se a senhora quiser, ele está me sugerindo que a senhora faça uma outra cesta. E aí a mulher, ouvindo aquilo, falou: mas não pode ser sério. E a senhora vai montar uma cesta, só que esta é em nome do seu filho desencarnado. E assim ela falou: mas pode ser, eu estou numa situação, e agora em vez de uma, ela quer que eu monte 2 cestas, uma em nome do marido e uma em nome do meu filho. Vamos ver até onde isso vai. Mais alguma coisa? Olha, a entidade espiritual pediu para que a senhora, se quiser, se possível, monte uma 3ª cesta. Mas como assim? E esta 3ª cesta a senhora vai montar em seu nome, vai procurar uma família carente e vai entregar. Ela saiu do centro espírita pior do que entrou. Completamente: mas eu venho aqui buscar, minha amiga falou que lá era luz, que eu ia entender por que meu marido, meu filho desencarnou. E eu chego aqui, a mulher me sugere entregar 3 cestas básicas, isso não pode ser sério. Passaram-se 3 noites e ela conseguiu pegar no sono altas horas da madrugada
e ela tem um sonho. O marido, o filho e uma terceira pessoa que ela não sabia quem era, aparecem para ela no sonho. E o filho e o marido com cara de que tá esperando o quê? Tá esperando o quê? E aí ela acorda com aquela sensação de ter visto o filho, o marido e um desconhecido. E ela fala, eu vou montar aquela cesta. Eles apareceram para mim, acho que é isso que eles estão querendo de mim. Devem ter vindo me assombrar aqui, eu vou montar essa cesta. E aí ela foi no mercado, montou a primeira cesta, em nome do marido, essa aqui é em nome do José. E foi lá e montou a cesta em nome do marido. Pôs nas caixas, botou no carro. Agora eu preciso encontrar uma família carente. Perguntou aqui, ali, acolá. Alguém falou, olha, tem uma mãe ali que mora numa casa assim, 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 em tal lugar, que ela está desesperada. Um monte de criança não tem o que... E aí ela pegou o endereço e foi. Chegando lá, bate palma no portão, depois de ter deixado o carro lá em cima, desce a viela e chega lá no endereço dado e bate no portão e sai uma mãe. Sai uma mãe, pois não, dona. E a mulher, quando viu alguém no portão, já pensou, ai meu Deus, deve ser mais alguém me cobrando, Senhor da glória. E quando ela chega no portão e a mulher fala, bom dia, me deram o endereço da senhora. Eu estou com algumas coisas no carro e gostaria de entregar para a senhora se a senhora não se sentisse ofendida. E ela disse, olha, pelo amor de Deus, eu não tenho nada. E a mulher fala assim, não, filha, não é nada. Eu queria entregar para você uma cesta básica. Quando ela falou uma cesta básica, tinha umas 4 crianças atrás da mulher, a mulher caiu para trás e desmaiou. Do impacto que ela recebeu por alguém chegar no portão dela. E quando ela recobrou a consciência, a senhora é o anjo que eu vi no meu sonho, não pode ser. A senhora não trouxe nada para mim, eu trouxe, filha. Eu não tinha nada mais para dar para minhas crianças. Eu não tinha. A senhora é a misericórdia divina que bate o portão da minha casa. Eu rezei essa noite, falei, Senhor, eu não tenho mais nada para dar para os meus filhos. A senhora não pode. E aí ela entrou com a cesta. E a mulher colocou ela sentada na cozinha. E conversaram. E ela ficou sabendo o nome das crianças. E a mulher falou, vou passar um café para a senhora é um anjo que entrou na minha casa. E conversaram e fizeram amizade. Foi aquela coisa emocionante. E ela, pela primeira vez, depois de quase um ano, ela viu que os problemas dela não eram os maiores problemas do mundo. E quando saiu dali, saiu tão animada. E no dia seguinte ela correu para o supermercado. Essa cesta agora eu vou fazer em nome do meu filho. E entrou no mercado. Em nome do meu filho amado, que está no céu. E comprou todas as coisas. E comprou carne, comprou um monte de coisa em nome do meu príncipe. Montou a cesta, procurou uma nova família, entregou. E foi aquela recepção, porque aquela família não esperava a generosidade de uma pessoa na terra tão grande que trouxe a cesta para ela naquele dia. E aquela cesta enorme abasteceu a família o mês inteiro. E aí no dia seguinte ela procurou uma outra família, terceira, e falou, essa é a minha cesta.
essa sou eu. Que vou fazer por tudo que eu estou recebendo dessas famílias? E ela fez uma terceira cesta, entregou o que podia, com todo carinho, pão, bolacha, biscoito, café. E ela fez essa dinâmica por 2 anos seguidos. Todos os meses ela entregava 3 cestas, uma para cada família, conforme a recomendação dos bons espíritos. E um dia ela retorna àquele mesmo centro, aquele mesmo local, aonde alguns anos atrás ela tinha entrado em frangalhos, destruída. E ali ela senta com a Cecília e fala: Dona Cecília, eu vim aqui agradecê-la, porque eu confesso que eu jamais imaginava que a solução para os meus problemas estava em fazer um gesto de generosidade em favor de pessoas que eu nem conheço. E através daquilo hoje eu tenho amizades incríveis. Já batizei umas 4 crianças, tornaram-se todos parte da minha vida, eu não sinto mais solidão. O psiquiatra suspendeu todos os remédios, hoje eu vivo uma vida feliz, sabendo que os meus amores, aonde eles estão, eles sobreviveram à morte. Mas ela olha em cima da mesa da Cecília e ela vê uma fotografia ali e pergunta: quem é essa pessoa? E a dona Cecília fala: é uma fotografia que eu mantenho do meu pai. E ela sai sem falar nada. Passado algum tempo, vem uma moça acompanhada do esposo aqui no centro. É aqui que trabalha uma dona Cecília. E a Aline fala: é sim, eu gostaria de falar com ela. Tá bom, um minutinho, ela está atendendo, já vai te atender. A senhora aguarda aqui. Você aqui é meu marido, eu gostaria de falar com a dona Cecília. E aí ela entra. Dona Cecília, que prazer enorme em conhecê-la. Mas como, filha? Um prazer enorme. A senhora fez um bem na minha vida que a senhora não calcula. Mas o que? A gente não fez nada. A senhora, há mais de 3 anos, a senhora manda entregar uma cesta básica na minha casa. E a Cecília fala: nunca mandei entregar nada na sua casa. Mandou sim, dona Cecília. A senhora conhece a dona fulana de tal? Me recordo sim. Pois é. A senhora disse a ela que ela deveria entregar, se quisesse, não foi isso que a senhora falou para ela? 3 cestas básicas. E ela entregava uma cesta em nome do marido, a senhora está lembrada? Uma em nome do filho e uma no nome dela. Estas 3 cestas ela entregava para a família A, B e C. Mas esta cesta que eu recebo, ela me disse que esta cesta ela entregava
por causa de um senhor que tinha aparecido no sonho dela. E ela não sabia quem era. E a Cecília falou, é verdade, é. E este senhor que ela entregava a cesta, ela só ficou sabendo quem é o dia que ela esteve aqui. A senhora se lembra que ela olhou uma foto? Deve ser aquela, naquele quadro em cima da sua mesa, que a senhora disse para ela que era o seu pai que estava na fotografia. Pois é, Dona Cecília, ela me disse que este senhor era a terceira pessoa que estava ao lado do filho e do marido dela, e que por a senhora ter dado orientação que fez tanto bem para ela resolveu montar uma quarta cesta em nome do seu pai. E a Cecília, comovida, chorou, agradeceu a Deus por essas bênçãos, porque quando Jesus já nos alertava, a gente pratica o bem, um dia ele retorna para nós. Esta moça veio ao centro com o marido para dizer a Cecília que ela já não precisava mais mandar cesta, porque ela estava trabalhando, arrumou um marido bom que cuidava dela e das crianças e que não havia mais necessidade de entregar a cesta. E a gente vai vendo que muitas das saídas para os problemas que nós mesmos colocamos no nosso caminho, Jesus já nos falava, fora da caridade não há salvação. Às vezes a saída está muito mais simples, olha, ia gastar medicamentos, internações, quase se matou. Mas a partir do momento que demonstrou vontade de fazer algo, a nossa vida muda. A vontade, como nós já estávamos falando ali, ela é o motriz, ela é o motor, ela é a força que nos impulsiona no bem sempre. Se nós demonstrarmos vontade em tudo o que fizermos, nada pode nos conter ou nos abater. Então, que a gente possa refletir sobre essa lição, os médios que não ouviram, quem não ouviu, a gente tem um presentinho, a palestra está gravada, daqui 3 dias a gente vai pôr na nossa rede social, vou dar endereço para vocês, para que vocês possam ouvir a palestra, vê-la na televisão, no YouTube, e possam passar, será que o Fábio falou, será que é razoável? Será que tem a ver com a doutrina do Cristo? Porque é importante, né? Nem tudo que nós vamos ouvir é necessário que a gente passe pelo crivo da razão e da verdade. Assim nos instruiu Allan Kardec, assim nos ensina o Cristo, que nós devemos saber separar o joio do trigo. Então a gente vai colocar essa palestra à disposição, deixar com vocês um enderecinho eletrônico para vocês apontar o celular. E aí tem bastante palestra minha, da Palmíria lá, estamos colocando algumas palestras nossas de outros temas, mas tá bom? Daqui a 3 dias essa nossa reflexão vai estar lá, tá bom? Agradecer a vocês todos pelo carinho que sempre recebe a gente aqui. A gente vem aqui com toda alegria. Quem entrou para tomar o passe, se perdeu
alguma coisa, vai poder reconferir lá, tá bom? Obrigada. Eu já tinha pego. Já? Obrigada. Posso tomar um passe? Vamos primeiro bater palma. Feliz nós. Obrigado. Ele merece. Vocês são meus amores, obrigado. Obrigado pelo carinho, obrigado mesmo. Pensando em Jesus e já agradecendo Jesus pela oportunidade do Fábio estar aqui com a gente. Nesse momento, os mentores desse centro envolvem o nosso irmão em um chuveiro de luz, da cabeça aos pés. Essa luz vai entrando pelo seu coronário, percorrendo e tratando a visão, a audição e a parte respiratória. Envolve e fortalece também todos os seus centros de forças, de acordo com as suas necessidades. Essa luz envolve seus membros inferiores, para que ela possa ter firmeza em sua caminhada. E assim, fortalecido pelo amor de Jesus e dos benfeitores espirituais deste centro, vibramos para que a fé seja sua estrela guia e que seja sempre e haja luz e bons momentos no seu dia a dia. Que assim seja, graças a Deus, graças a Deus. Que acalme o seu coração, pensamentos. É isso que eu ia falar. Deus te abençoe. A paz de Jesus te abençoe, acalme seu coração. Obrigado. Muito obrigada por estar sempre aqui com a gente. Eu que agradeço. Obrigado, né? Desenvolvido, muita paz, muita harmonia, serenidade. Fique em paz. Obrigado. Está cheio, hein? Ai, muito obrigado. Bom trabalho. Vamos caminhando para o nosso encerramento. Todos bem? Bom. Então convido a todos para as nossas vibrações da noite. Lembrando que vibrar é doar os nossos melhores pensamentos e sentimentos a todos que necessitam. Então, com essa gratidão que envolve os nossos corações, pela emoção que toma conta dos nossos corações, pedimos licença para nos entrelaçarmos aos bons espíritos, espíritos que têm um compromisso de levar o melhor. Vibremos. Saúde física, mental e espiritual. Fé raciocinada, boa vontade, a verdadeira caridade, perdão e auto-perdão, esperança, perseverança nos bons propósitos, alegria, perdão e auto-perdão, equilíbrio, educação, expansão do Evangelho de Jesus para todo o planeta Terra, envolvendo encarnados e desencarnados, envolvendo aqueles locais onde ainda a ignorância prevalece, para que todos possam abrir seu campo mental e serem auxiliados por Jesus. Vibremos por todas as pessoas que sofrem, pessoas que passam por situações de desemprego, fome, frio, miséria, tristeza, pensamentos suicidas, para que cheguem até elas sustentação financeira e espiritual. Vibremos pelos idosos, envolvendo-os em muito carinho, respeito e gratidão. Vibremos por todas as crianças e adolescentes, para que tenham educação, segurança
e ensinamentos de Jesus perante suas vidas. Vibremos pelas pessoas que estão em nossa caminhada, os nossos familiares, pessoas do nosso trabalho material, locais quais frequentamos e aquelas quais temos algum desafeto ou atrito, sejam por elas